Mateus capítulo 20, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, nessa noite nós queremos te louvar, te agradecer por esta palavra, Senhor Jesus, que nós lemos neste momento. Pedimos que o Senhor traga luz, que o Senhor traga revelação para cada um de nós, que nós possamos compreender aquilo que Tu tens para as nossas vidas hoje. Fala, Senhor, a cada um da forma que Tu queres, Senhor Jesus. Pai, eu sou apenas o instrumento, o canal, e o Teu Espírito Santo é aquele que intercede por nós. O Teu Espírito Santo é aquele que leva essa palavra e leva até os corações para que ela produza fruto. E que ela realmente, Senhor, essa palavra seja uma palavra, Senhor, que ela encontre um terreno fértil, Senhor, disposto a ouvir e a receber esta semente, para que essa semente possa crescer em seus corações e que possamos, Senhor, sermos melhores a cada dia, andando de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. É o que nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu estava meditando ali, antes de entrarmos na palavra, e é engraçado como o Senhor faz algumas coisas. Ultimamente tem acontecido muito isso comigo. As minhas pregações, elas ultimamente parece que elas estão seguindo uma sequência lógica, né? É como se fosse temática. Não penso, na realidade, quando eu vou pregar, não penso temática, mas se você pegar as últimas 2 ministrações que eu trouxe, ela vai falar sobre o reino de Deus, né? São pregações que estão trabalhando sobre a graça de Deus, né? Uma delas falou sobre quem era o cego. Quem era o cego? Jesus estava anunciando o reino. Quem era o cego? Afinal, né? A gente vê ali Bartimeu clamando, mas quem era o cego, né? E a última ministração era o quê? Da semana passada nós falamos sobre o que? A realidade, a visão e a realidade, aquilo que nós vemos e a realidade que se cumpre nas nossas vidas. E a gente vê que na realidade tudo vem com um projeto de Deus, tudo tem um projeto maior, né? Tudo tem um estabelecimento do reino de Deus. E essa ministração, esta palavra, essa parábola, também Jesus está falando sobre o reino dele. Jesus está falando sobre a graça dele, né? E o Senhor quer nos mostrar nessa noite, né? Entendermos o reino do Senhor em detrimento das coisas desse mundo. E Jesus aqui, irmãos, Ele está contando uma parábola, e essa parábola vai causar um desconforto na cabeça das pessoas, e creio que nas nossas mentes também, quando a gente lê isso, das pessoas que entendem que existem aqueles que merecem mais e aqueles que merecem menos. E é importante notar que no capítulo anterior, lá em Mateus 19, a partir do versículo 16, praticamente
o contexto se prepara para que Jesus ele aplique essa parábola, né? E ali no versículo 16 do capítulo 19, todos conhecem muito, já ouviram falar dessa passagem. Um jovem rico, ele chega ali diante de Jesus e ele pergunta o que ele precisaria fazer para que ele conseguisse a vida eterna. Ele chega diante de Jesus e ele faz essa pergunta, e após a resposta de Jesus, o que acontece? O jovem não acata o conselho de Jesus, o jovem não aceita aquilo que Jesus orientou. Jesus falou assim: olha, vende o que tem, né, reparte com os pobres, vem e me segue. Ele não aceitou aquele conselho, e o que ele fez? Ele foi embora. E Pedro, então, quando ele vê que aquele jovem não foi capaz de abandonar tudo aquilo que ele tinha, ele chega, ele pergunta para Jesus, ele vai chegar para Jesus e fala assim: olha Jesus, mas e a gente? E a gente? A gente abandonou tudo, a gente deixou tudo. O que a gente vai receber no final das contas? Aquilo mexeu com Pedro. Aquilo fez com que Pedro tivesse aquela pergunta no seu coração e falou: Senhor, peraí, o cara não abandonou, a gente abandonou tudo aqui, e aí, qual que é a recompensa? E aquela pergunta, amados, obviamente, porque a gente vem de uma sequência do jovem rico, tinha um quê? Tinha uma questão materialista ali. E Jesus respondeu deixando bem claro que a recompensa ela não pode ser medida por algo material, porque a gente mede as coisas muito pelo material, por aquilo que a gente toca, por aquilo que é palpável, por aquilo que a gente enxerga. Jesus está dizendo que vai chegar, ele vai dizer para Pedro que não é medido pelo aquilo que é material, ao contrário. Aí ele vai dizer que a recompensa se daria o quê? Pela regeneração, a partir da regeneração, fazendo com que homens pecadores agora tivessem acesso ao reino dos céus. Então, muito mais do que uma recompensa material, de um tesouro material, Jesus está falando de algo espiritual. Pecadores arrependidos, agora eles podem chegar, ter acesso ao reino dos céus. E então, amados, agora a gente chega no capítulo 20, Jesus então ele propõe, ele conta a parábola dos trabalhadores da vinha, para tratar um pouquinho sobre essa questão de recompensa, sobre essa análise de recompensa que os discípulos estão ali discutindo, e que nós também, por muitas vezes, trabalhamos isso. A gente tem muito esse contexto enraizado dentro de nós, a recompensa. Então a gente vai entender isso, vamos entender um pouquinho dessa parábola, porque ela ainda deixa um mistério no final, né, que para muitos, né, às vezes fica incompreendido, porque fala, peraí, mas muitos são chamados e poucos escolhidos, mas ele já não escolheu os trabalhadores, ele já não tinha escolhido. Então a gente vai entender o contexto daquela época, para que a gente possa realmente sair daqui de uma forma diferente, sair daqui realmente renovados pelo Senhor e entendermos um pouco mais essa parábola, a gente não ficar perdidos. E para isso eu quero dividir ela em 3 pontos. Eu quero deixar 3 pontos para a gente pensar nessa noite. E o primeiro ponto é que nós éramos perdidos, mas fomos encontrados pelo Senhor. O primeiro ponto é esse: éramos perdidos, mas fomos encontrados. A palavra do Senhor nos diz que o quê? Que um senhor ali, ele sai, o proprietário de uma vinha, ele sai logo pela manhã e ele vai buscar trabalhadores para trabalharem na sua vinha. Então, onde ele encontrava esses trabalhadores? Ele encontrava esses trabalhadores numa praça, uma praça que era também chamada de mercado. E não é um mercado como é hoje. Quando a gente pensa em mercado, a gente pensa, vai no Açaí, vai no Rossi, vai no Extra, enfim, qualquer um. Não era um mercado como a gente pensa hoje, mas era um mercado de trabalhadores. Ali imagina como se fosse uma praça muito grande, ali tivesse várias pessoas. Eu estava conversando, eu estava ministrando, falando dessa ministração com a minha esposa, e eu falava exatamente isso, que eu consigo imaginar, né? A gente fica com aquela ideia, aí vai um pouquinho de ministração da semana, a gente começa a imaginar e projetar. E uma das coisas que eu imaginava assim, a gente imagina, né, um cara chegando com um carro, né, dirigindo, e ele vê aquela galera, ele fala assim, olha, você, vem trabalhar comigo aqui, né? E ele vai escolhendo as pessoas, coloca no carro e vão embora. Então o que acontece aqui é que ele vai chegar lá, ele vai se apresentar ali para as pessoas que estão precisando de trabalho, e ele vai oferecer um trabalho. Então as pessoas, o que as pessoas que chegam lá, elas acordavam cedo e elas ficavam naquela praça fazendo o quê? Nada. Elas estavam ociosas, elas estavam ali procurando trabalho, elas estavam esperando, então elas ficavam ociosas. E logo cedinho já vinham os donos das vinhas, vinham os donos, né, que tinham alguma coisa para fazer, para contratar essas pessoas para o trabalho. Trazendo para o espiritual, somos nós, irmãos, nós estávamos ociosos, nós também não tínhamos proveito algum, nós estávamos ali parados, esperando alguma coisa acontecer, mortos, escravos do pecado, sem salvação. Mas Deus
na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos chamou. Ele veio ao nosso encontro. Não é nós que fomos ao encontro dele, Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho. Ele nos convocou para a sua obra, que de forma mais simples e direta se resume a anunciar o Evangelho. O Senhor nos chamou, o Senhor também, Ele chamou a cada um de nós para anunciarmos o Evangelho dEle. E é Ele quem nos recompensará. Então a recompensa não vem do homem, não vem do pastor, mas vem do Senhor. Vem do nosso Deus, vem do nosso Senhor que é poderoso. E essa recompensa não é porque trabalhamos muito, mas porque nós fomos chamados para esse trabalho. Deixando bem claro, irmãos, que não somos merecedores de reconhecimento algum, mas Ele nos recompensa unicamente pela sua graça. A gente não é merecedor, Ele chamou. Então, não é porque a gente é muito bom, a gente é muito bonitinho, esse aqui é bonitinho, então eu vou levar ele. Não, é pela graça do Senhor. E a gente tem estudado isso também no estudo bíblico de terça-feira. Eu quero mais uma vez encorajar os irmãos a estarem, né? E um dos temas que a gente leu e começamos a trabalhar na terça-feira passada no estudo bíblico, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 10, que vai nos dizer assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E olha que vai falar que é interessante, que tem tudo a ver com a nossa parábola. E vai dizer assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, tudo que a gente faz, a gente tem, foi Deus que preparou para a gente, foi Deus que deu para a gente, tudo é dele. A gente só está ali, só fomos convidados para participar e para cuidar. É isso, tudo vem dele. Isto é, mesmo se a gente fizer tudo, ainda seremos servos inúteis, porque a gente só faz aquilo que pede. Ainda assim somos servos inúteis. Sendo assim, irmãos, todo mérito, toda a honra, toda a glória é dele, porque ele é o proprietário de tudo. Ele é dono de todas as coisas. Ele foi ao nosso encontro. Jesus foi aquele que nos chamou. Jesus foi aquele que tocou através do Espírito Santo, tocou em mim, tocou em você, e nós viemos, ouvimos os chamados. Ele nos chamou. E a parábola aqui vai nos mostrar alguns logo de manhã, outros no meio do dia, outros um pouco mais tarde, e outros ainda quase no final do dia. Mas de uma forma geral, todos éramos iguais, todos éramos perdidos, todos nós precisávamos da graça do Senhor, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor. Para a gente entender e contextualizar legal aqui essa parábola, vamos falar também sobre o dia. Naquela época o dia ele era marcado de sol a sol. Então ele começava às 6 horas e ele iria até às 18 horas. Esse é o dia. Era assim que se marcava o dia. Então normalmente eles marcavam em períodos de 3 em 3 horas. Não é como o Ocidente, não é como nós que marcamos a cada hora. A gente olha no relógio, a gente fala, não, agora são 19 horas, agora são 20 horas, agora são 21 horas, 22. Não era assim. Eles marcavam a cada 3 horas. Então, lembra no Novo Testamento, vai falar muito, né, Jesus com os discípulos, vai muito falar assim, na primeira vigília da noite, na segunda vigília, terceira vigília, o que é isso? Para você entender, para ficar bem claro. Então, se o dia é marcado das 6 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde, quando que vai começar a noite, a vigília? Vai começar a partir das 18. Então, das 18 às 21 é a primeira vigília. Aí, das 21 às 24 horas é a segunda vigília. A terceira vigília é o que? Da meia-noite às 3 da manhã. Então essa é a terceira vigília. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6. Ou seja, a cada 3 horas eles consideravam. Então na primeira, segunda, terceira e quarta vigília. Amém? Está claro aí? Está todo mundo entendendo a ideia? Em nome de Jesus. E durante o dia também era assim. Então é um pouquinho de matemática. Então quem faltou na aula de matemática, agora vai se complicar um pouco, na hora de fazer as contas. Então, às 6 da manhã era o início do dia, amém? Às 9 horas da manhã, como nós lemos, a gente leu como o quê? Como terceira hora. 6 mais 3, 9, amém? Ou seja, 3 horas depois. E aí o que vai acontecer? Na hora terceira ele chegou, ele disse para mais alguns, na parábola, ele fala assim, olha, venham trabalhar na minha vinha, que eu pago o que for justo. Então ele chegou lá, 9 horas da manhã, ele chegou às 6 e levou uma galera. Aí ele chegou às 9 da manhã,
E ele falou pegar mais outra galera. O que vocês estão fazendo? Vem cá. Aí, quando deu meio-dia, e meio-dia é o que? A hora? Sexta. 6 da manhã, mais 6, 12. Amém? Hora sexta. Então a hora sexta, o que quer dizer quando está na Bíblia a hora sexta? Meio-dia. Ou seja, 6 horas já haviam se passado. Depois ele passou na hora nona. A hora nona era o quê? 15 horas. Depois você conta 6, conta 9, 15 horas. E aí a hora 12ª seria às 18 horas. Amém? Mas, irmãos, o mais interessante dessa parábola foi que aconteceu na 11ª hora, ou na 10ª, como a gente leu aqui. Aqui é o ponto crucial para a gente entender, e a gente parte daqui. Os caras estavam lá, nessa hora, e o dono perguntou o quê? Ele chegou assim, ele falou, o que vocês estão fazendo aqui? Porque para pensar, começa o dia 6 da manhã, e os caras estão falando às 17 horas, os caras chegaram às 6 da manhã, e eles estão às 17 horas ainda na praça. Então o primeiro pensamento fala assim, esses caras são uns vagabundos. Se a gente parar para pensar, o que eles estão fazendo ociosos? Porque não foi para casa, não conseguiu emprego, passou de manhã, não conseguiu nada, volta para casa. Então eu já vejo que aqui existe uma perseverança deles. Eles estão esperando alguma coisa. Porque apesar de o dia já está terminando, eles continuam lá na praça. Eles continuam esperando alguma coisa acontecer. E muitas vezes, eu e você, muitas vezes nós perdemos a capacidade de esperar. Nós perdemos a capacidade de crer de que alguma coisa vai acontecer, de que o Senhor pode mover o sobrenatural. Porque para pensar, você acorda cedinho, 5 da manhã, e você vai ali às 6 da manhã procurar um emprego, esperando alguém te chamar. E aí vai passando as horas, e ninguém te chama. Com certeza muitos, talvez, deu 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, ó, já era, volta para casa, fala para quem tiver que falar assim, olha, não deu. Mas eles esperaram. Eles creram, não sei porquê, irmãos, a gente pode imaginar diversas coisas, mas eles esperaram até as 17 horas. Isso é fé. E a pergunta é, será que eu e você, será que nós esperaríamos? E agora imagina você, se você fosse um dono de uma vinha, vamos nos colocar na parábola, você é o dono da vinha, você chega às 17 horas lá, você chega a ver os camaradas lá parados, você fala assim, o que vocês estão fazendo aqui? Ué, estão 17 horas, vocês estão fazendo o que aí? A gente já estabeleceria um julgamento, mas aí o que eles falam? Ah, ninguém contratou a gente está esperando aqui, mas ninguém contratou a gente, ninguém chamou a gente. Aí o que ele vai falar? Então faz o seguinte, vai lá na minha vinha, entra aí no carro, vai trabalhar, vamos lá trabalhar comigo. E a Bíblia vai dizer, Jesus contando a parábola, que eles trabalharam apenas 1 hora, porque se o dia chega às 18, e ele passou na hora 11ª, ou seja, passou às 17 horas, eles vão trabalhar 1 hora. E a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, ele fala que essas pessoas que trabalharam 1 hora, receberam um denário, foi um denário para todo mundo. Trabalharam por 1 hora apenas. Agora a gente pode imaginar, se ele passou exatamente às 17 horas, eu não sei onde ficava a vinha do cara, mas vamos imaginar que perdeu pelo menos uns 15 minutos. Então esses camaradas aí não trabalharam nem 1 hora cheia, trabalharam 45 minutos, 30 minutos, a gente pode imaginar até levar para a vinha, chegar lá, eles não trabalharam nem 1 hora. Mas a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, ainda assim, eles ganharam um denário. O homem ofereceu o quê? Em troca do trabalho, ele ofereceu um pagamento do quê? De um dinheiro, ou um denário, depende de como está a tua tradução. E o costume da época, não é como o nosso. Qual que é o costume nosso? É o que? Você inicia o dia 1º, e lá no dia 30, ou mais lá no 5º dia útil, você recebe o teu salário. Você recebe o dinheiro de um mês inteiro, ou seja, sobre o mês que você trabalhou, né? Ou no dia 30, no último dia do mês, ou no 5º dia útil, você recebe sobre aquele mês inteiro que você trabalhou. Naquela época não, irmãos, era diferente. Você recebia ao final do dia, você recebia por dia, não era por mês, não era por quinzena, era por dia. Então, o costume da época era o quê? Ao final do dia, era pagar os trabalhadores, né? Quando chegava o final do dia de trabalho, pagar os trabalhadores. E a Bíblia diz, Jesus está contando, assim foi feito. Só que interessante
é que esse pagamento ele foi feito de uma forma diferente da costumeira. O pagamento começou pelos últimos, até chegar aos primeiros. Dentro de uma lógica racional, a gente pega os primeiros e a gente vai pagando. Olha, já acertei aqui, tal. E é interessante como Jesus faz as coisas. Ele poderia ter pago o pessoal, como eu disse, o pessoal que veio de manhã, e depois que esses fossem embora, ele faria a bondade que ele quisesse. Porque, eu quero pagar porque eu fiquei com dó da pessoa, então, né, eu quero usar de benevolência, eu quero ser bondoso, então eu dou depois. Porque vamos lá, hoje a gente olhando para a nossa ótica humana, isso a gente fala assim, isso vai dar problema. Isso vai dar um problema, isso vai dar um chabu aí grande. Que as pessoas vão começar a se revoltar. Mas é interessante que Jesus conta a parábola, exatamente focando de que o proprietário ele decide pagar, começando pelos últimos. Então ele poderia, para evitar problema, ele pagaria para o primeiro. Pagaria os primeiros que chegaram, dá um denário. E assim, quando chegasse lá na frente, os da manhã não iam ficar chateados. Ele já pagou, o pessoal já foi embora, o pessoal só queria ir embora. Trabalhou, agora ele quer ir embora. Mas a parábola de Jesus, irmãos, não é apenas para ilustrar o que é o reino, não é apenas para mostrar o que é o reino de Deus, mas é para afrontar também, é para mexer com a estrutura, é para mexer com o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela nos desafia, ela não apenas diz a verdade, a palavra de Deus não apenas diz a verdade, mas diz a verdade de um jeito que tira a gente do eixo. A gente fala assim, mas espera aí, porque se você ler essa parábola trazendo para os dias atuais, essa parábola é contrária àquilo que a gente vive no mundo, é totalmente diferente, tá? Você fala assim, está errado, não tem justiça aqui, não é justo. E ela mexe, essa parábola de Jesus vem para mexer com o nosso jeito de pensar, irmãos. E Jesus está fazendo isso naquele dia, eu creio que está fazendo com a gente também hoje. De parar para pensar, peraí, qual que é a justiça nisso daí? Aonde tem justiça? Imagina, irmãos, vamos lá, vamos imaginar, vamos entrar no cenário, vamos entrar nessa história. Imagina o pagamento começando pelos últimos. O tamanho da fila, imagina a fila. E logo o primeiro pagamento, a primeira pessoa recebe um denário. Aí no fim da fila começa, né? Começam os comentários, um cutuca o outro, recebeu um denário. Esse dono aí, ele é bom, porque você viu a hora que eles chegaram, eles trabalharam 45 minutos, 30 minutos, e ele recebeu um denário, a gente vai receber bem, ele é benevolente, ele é uma pessoa boa, ele vai ajudar, ele vai olhar para a gente, vai pagar mais, porque a gente está mais tempo aqui. E aí, até aí, ninguém reclamou, está tudo certo. O outro que chegou às 15, daí o das 12, e aí mais uma vez, o que chegou às 6, deve falar assim, não, mas eles também chegaram depois, né? A gente estava lá às 6 da manhã, chegamos 6 da manhã lá, eles chegaram depois, estão recebendo denário, mas do tipo, a gente chegou mais cedo. E aí, o que chega às 6 fica pensando, eu vou ganhar mais, é o justo, eu trabalhei o dia inteiro. Aí chega a vez dele, agora chegou a minha vez, chegou a nossa vez, galera, a gente foi os primeiros, agora a gente vai receber mais. Aí recebe um denário. Aí fica imaginando, na hora que ele recebe do administrador um denário, ele talvez olha para aquele um denário, deve olhar para a cara do administrador e fala assim, deve rolar aquela revolta, né? Imagina se fosse você, rolar aquela revolta. Você fala assim, peraí, cara, não é possível, tem uma coisa errada, você está de brincadeira comigo, né? Você está de brincadeira. Eu trabalhei o dia inteiro, o outro trabalhou 1 hora, o outro trabalhou metade do dia, e eu recebo um denário. Não, você está de brincadeira comigo, você está de palhaçada. Mas aí o que o dono vai responder? Ele chega assim, amigo, o que eu combinei com você? Não foi que eu lhe pagaria um denário? Está aqui. Eu não fui injusto. O que eu prometi para você, eu paguei. Está aqui. Agora, eu não posso fazer com o meu dinheiro o que eu quiser? O dinheiro não é meu? Eu faço com ele o que eu quero. E aí o que ele está falando? É mal aos teus olhos eu fazer o bem? Mas para pensar, antes de a gente continuar,
Quando eles estavam na fila, o que eles estão falando? Esse proprietário é uma pessoa boa. Olha o que ele está fazendo. Os caras trabalharam meia hora, 1 hora. Olha que legal. Ele é bom, é uma pessoa boa, ele é bondosa. Sabe o que a gente precisa? Olha que pessoa boa. Mas aí quando chegou a vez dele, aí ele fala assim, não, peraí. Está errado isso aí. Não é justo. E aí o proprietário responde, peraí, é mal aos teus olhos eu fazer o bem? Quer dizer que quando você me vê fazendo o bem, você se sente mal? Porque o bem que eu faço para você é injustiça? Vamos mudar a ótica. O proprietário, ele está fazendo um bem, então agora é injustiça, mas não é dele. Ele deixou de cumprir aquilo que ele prometeu para os demais. Ele cumpriu, ele falou, eu vou te dar um denário, ele honrou. Ele não foi injusto, mas nós olhamos de um outro ângulo. E é interessante, eu estava conversando com a minha esposa e ela falou algo muito interessante, que é a mais pura verdade. A Bíblia fala para nós nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram. É fácil a gente chorar com os que choram, sabia? É fácil, mas é difícil a gente se alegrar com os que se alegram. No momento que seria diferente, se alegrar com os que se alegram, a gente não se alegra. Porque a gente começa a olhar pelo nosso senso de justiça. Começa a vir aquela invejinha. Ah, mas por que ele? Mas por que o fulano? Não, mas tudo bem, Deus está dando para mim, mas olha tudo que eu estou fazendo. E Deus está abençoando ele, e está fazendo isso, está fazendo aquilo. Então é mais fácil a gente chorar com os que choram, do que sorrir e se alegrar com aqueles que se alegram, que receberam uma bênção, que receberam algo, a gente ficar verdadeiramente feliz porque conseguiram alguma coisa. Porque a gente sempre coloca a nossa invejinha ali. A gente sempre coloca a nossa meritocracia aí, de quem merece mais e quem merece menos. Porque no final, a nossa tendência é focar na recompensa do final do dia de trabalho. A gente não leva em conta, aí é um outro ponto para a gente analisar, a gente não leva em conta a angústia dos que iam vendo o tempo passar, no desespero, na insegurança, na tristeza de não ser contratado. Sabe quando acontece, vai na escola, isso acontece com todo mundo, já aconteceu com todo mundo sim, até os mais idosos. Quando você ia na escola, ia formar o time, na educação física, vai formar os meninos ou as meninas, seja lá quem for, e aí vai montar o time. E aí o professor deixa você escolher, né? Separa quem vai ser, as pessoas que vai escolher. E quem gosta de ser o último a ser escolhido? Ninguém gosta. Fala assim, eu sou o pior, eu sou o que sobrou. E tem aqueles que ainda falam assim, vai esse aqui mesmo. É assim, não é? É verdade, irmãos. Graças a Deus, pelo menos sempre ficava no meio ali. Exatamente, sobrou. Vai esse aí mesmo, não tem jeito. Não tem opção, aí você quase fecha o olho e fala, vai qualquer um aí. E aí você fala assim, esse é o cone, deixa o cone ali. Esse aí você não conta muito, não passa para ele. Dá uma revolta, irmãos. Então imagina o tempo daquela pessoa que ficou lá esperando, na insegurança, na tristeza, na angústia de não ser contratado. Os trabalhadores que trabalharam mais cedo, eles foram primeiros a terem a alegria e terem a certeza de que seu dia valeria a pena. De que eles acordaram cedo, tipo, meu dia vai valer a pena. Hoje eu volto para casa com um pão para as crianças. Hoje eu volto para casa com um sustento para minha casa, para minha família. Hoje eu volto com essa certeza. O meu dia não foi perdido, o meu dia valeu a pena porque eu consegui. Eu vou ganhar um denário. Eles têm a certeza que eles vão voltar agora e a família vai ter o pão. Eles não vão passar ali pelas longas horas de angústia, esperando alguma coisa acontecer. Eles não vão passar por isso, porque eles foram escolhidos. Sabe quando você está lá na fila do emprego, e está fazendo entrevista, está lá 10 pessoas, está fazendo uma dinâmica, 10, 20, sei lá quantas pessoas, e só vai ter uma vaga, e você foi escolhido. E é muito alegre quando você é chamado e você foi escolhido. Agora imagina
aqueles todos que ficaram lá esperando e não conseguiram emprego dessa vez. Então esse é esse cenário. Mas a gente sempre vai pensar na meritocracia. Mas esse é o primeiro ponto. Nós não éramos ninguém. Nós não éramos nada. Tudo vem dele. Tudo é dele. O segundo ponto, que a gente precisa entender também, a salvação, ela é única para todos nós. Ela é única. Jesus aqui está mexendo com conceitos. Está mexendo com a cabeça daquelas pessoas, para dizer que o reino de Deus é diferente. É o que eu falei, lembra? Jesus está abrindo os olhos do cego. Jesus está curando paralíticos. Jesus, Ele está multiplicando o pão. Não é por causa que Ele está mostrando as coisas desta terra, que Ele vai fazer nesta terra, que é o material. Ele está anunciando um reino. No reino não vai faltar comida. No reino não vai faltar pão. No reino as pessoas vão enxergar. No meu reino as pessoas vão andar. Então Jesus está mexendo com a cabeça daquelas pessoas, para dizer, o meu reino é diferente. A perspectiva é diferente. Jesus está colocando todos, indistintamente, em igualdade. Você consegue se colocar, e isso é duro, irmãos, já falei também sobre isso. Você consegue se colocar em igualdade com um assaltante, com um bandido, com um matador. Você consegue se colocar em igualdade? A gente não se coloca, irmãos. Mas Jesus na parábola ele está colocando todos indistintamente em igualdade, porque a salvação em si, ela não tem diferenciação. Todos são salvos pela graça de Deus, não por conquista, não por merecimento. Nenhum de nós merecemos nada. Nós não seríamos capazes de ter esse merecimento, nem que a gente fizesse alguma coisa. Isso não provaria nada, porque tudo é dele. Agora eu pergunto, nós seríamos capazes, você seria capaz de pagar o salário de um dia inteirinho, a um empregado que trabalhou apenas 1 hora? Alguém aqui seria benevolente para isso? Alguém faria isso? Porque a lógica da justiça dos homens diz que quem quer receber um salário tem que fazer por merecer. Essa é a nossa lógica. No nosso mundo, fazer justiça é dar a alguém o que ele ou que ela merece. Isso é fazer justiça. É justo. O fulano fez mais, é correto. Então esse aqui fez mais, ele recebe mais. Esse aqui fez menos, ele recebe menos. Porque a gente trabalha com a meritocracia. Isso para a gente é justiça. É dar a alguém o que ele merece. Essa é a nossa mente. Mas na lógica do reino é diferente. Fazer justiça é dar a alguém aquilo que ela precisa. É dar a uma pessoa aquilo que ela precisa. Essa é a lógica do reino. Isso é fazer justiça no reino. A diferença entre as duas é que na lógica humana a justiça é dar o que alguém merece. Então para mim ser justo é o dar aquilo que alguém merece. Mas no reino de Deus é dar o que precisa. Isso é justiça, é o que ele precisa. Todos são carentes da glória de Deus. Todos, indistintamente, é o que ele precisa, não é o que ele merece. Ele não precisa merecer. Nós falamos de graça, favor imerecido. Então eu não mereço, não é meritocracia. Não é porque eu fiz alguma coisa e agora eu mereço. E o reino de Deus é isso. Jesus está explicando exatamente isso para os discípulos. E essa é a parábola. E para entender isso, a gente precisa ir na Bíblia, a gente vai na luz da Bíblia, para a gente entender um pouquinho. Nós temos de voltar na criação, para a gente entender a graça. Abre aí Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Gênesis, capítulo 1, versículo 29, vai nos dizer assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E o que Deus disse? Eis que vos tenho dado. Quem deu? Deus. Para quem?
para todo mundo, inclusive para os animais. Foi Deus que deu. Para quem a terra? Para a raça humana e para todos os animais. Para quem os mantimentos, os alimentos que tem lá? Para a raça humana e para todos os animais. Então foi Deus que deu, foi Deus que fez tudo, foi Deus que estabeleceu, é a justiça do Senhor, porque vocês precisam se alimentar, então tá aí, vocês vão se alimentar. Aí o que acontece? O que vai acontecer? Deus fez isso. Gênesis capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim: e a mulher, olha lá, vamos lá, antes de a gente entrar aí, para você entender o contexto aqui do Gênesis 3, o que acontece? O homem já tinha tudo, certo? Deus falou assim, ó, tá aqui, você recebeu tudo, beleza, só não pode o quê? Comer da árvore do bem e do mal. O que acontece? Vão lá, vai lá e comem o que não podia. O que vai acontecer? Eles passam a perceber que estão nus. Por que eles percebem que eles estão nus? Porque o que entrou agora? O pecado. Agora o que aconteceu? Quando o homem comeu do fruto, o homem se colocou aonde? No centro das decisões. Antes o bem e o mal baseava-se naquilo que Deus disse. Deus falou, você não faça isso, você faz aquilo, isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer. Agora quando o homem come, ele está falando assim, não, eu que vou decidir, eu me coloco no centro das decisões. Com esse movimento, o homem se coloca no lugar de decidir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Ele que vai decidir. Aí vamos lá agora no Gênesis 3. Agora é o que vai acontecer, o reflexo da atitude dele. De que ele falou assim, eu quero ser o centro das decisões, eu quero decidir. Vamos lá. E a mulher disse, Deus está dizendo, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição com dor darás à luz a filhos. Então lá, hoje, tudo bem que tem a modernidade, então tem a cesárea, toma uma injeçãozinha, alivia a dor, mas o parto normal, quem teve parto normal, dói, né? Aí, ó. Então sabe, o negócio é estreito, a mulher entra em desespero. E aí o que vai acontecer para a mulher? Olha lá. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha o que está falando. É Deus que está falando. O desejo da mulher será para quem? Para o marido. Então o que seja? O desejo do marido é o desejo dela. Por isso que Sara, ela trata Abraão como seu Senhor. Porque dá aquela revolta, né? Quando Abraão, o presbítero já até falou isso, dá aquela revolta quando Abraão, ele chega lá, ele para proteger a pele dele, ele para não morrer, ele fala, não, tô a Sara aí. Fica com Sara. Mas no contexto, na realidade para Sara, obviamente que a gente fala assim, ô Abraão, a gente vai chegar no céu, Abraão, você deu uma mancada aí, né? Mas para Sara, tipo assim, esse é o desejo do meu Senhor. Ele quer paciência. O que eu vou fazer? Porque está aqui, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E aí ele fala para Adão agora, ele vai sentenciar Adão. Ele vai falar, Adão, e a Adão ele disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Ele está falando agora, ó, você estava lá, lavrando, tranquilo, de boa, tudo nascia, tudo vinha, que maravilha. Agora é o seguinte, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Agora, meu irmão, amanhã, como diria muitos, é dia de branco. Uns vão acordar 3, outros 4, outros 5, e vai trabalhar o dia inteiro. Aí você fala assim, oh meu Deus, eu só quero dormir um pouquinho. Mas o que aconteceu? Deus está falando, você quer decidir? Decide, agora com o suor do teu rosto, você comerá o teu pão. Beleza, agora vai custar caro. Perceba algo, aquilo que era gratuito, de graça, da graça de Deus, da justiça de Deus, quem merecia? Ninguém. Ele criou, não foi? Fez o jardim, preparou tudo, ó, vocês podem comer tudo daí, ó, tá tudo tranquilo.
come, enche a barriga, fica à vontade, vocês não precisam fazer nada. A justiça de Deus é dar ao ser humano aquilo que ele precisa, e Deus está dando. A partir do momento que o pecado entrou, a escolha do bem e do mal partiu de quem? Do próprio homem. E agora o que ele vai ter que fazer? O suor do seu próprio rosto. Ele vai ter que batalhar para ter. Vai ser com dor. Você fala assim, não, só quem trabalha o dia inteiro sabe aquilo que eu ralei. Você não sabe, né? As brigas que os pais têm com os filhos, você não sabe aquilo que eu ralei, menino, para você estragar isso aí, para você jogar isso fora, para você fazer isso, porque olha, eu ralei para ter isso aí, eu me esforcei muito para ter esse dinheiro, e você simplesmente pegou e jogou fora. Você não se importou, você não deu valor para aquilo que eu fiz. Se tivéssemos algo antes do pecado entrar, vamos analisar, antes do pecado entrar, se a gente tivesse algo, vamos imaginar a gente no jardim, se a gente tivesse algo, a gente poderia dizer que é nosso, não é? Deus deu. Até você falaria, come aí. Sabe quando você fica assim, come aí, não, come aí, vai. Você fica insistindo, come aí, come, não, come. Essa aí, come aí, gente, come, vamos comer, vamos se encher, come. Tá aí, come à vontade. Sabe quando a empresa está pagando o almoço hoje? Come, meu filho, come que a empresa está pagando, come tudo. E você vai, manda ver. Às vezes você está ali, né, se esforçando, guardando o teu vale-refeição ali, e comendo um negocinho ali, só um salgadinho, agora a empresa está pagando, vai, manda ver, come mesmo. E você come. Mas aí, irmãos, porque aí é o mesmo princípio. Estamos no jardim, come, é nosso, vamos comer, o Senhor falou para comer, porque foi Deus quem deu, Deus deu para a gente. Mas depois do pecado, agora é o que? Não é mais nosso, é meu. Eu suei para ter, é meu. Está vendo onde há a mudança? Está vendo? Consegue perceber onde há a mudança? É o que Jesus está explicando. Porque antes era nosso, o pecado entrou, agora é meu. Isso aqui é meu, eu suei para ter. Terceiro ponto, agora vai entrar o princípio da graça de Deus. A realidade que nós vivemos hoje é uma realidade pós-queda. É injusto que alguém tenha, já que ela não merece ter. Ninguém faz nada de graça, é ou não é verdade? Ninguém faz. É difícil você ver as pessoas ter bondade. Um exemplo simples, irmãos. Um exemplo simples. Às vezes até para você fazer a bondade, as pessoas, elas fazem um esforço para você não ter bondade. Eu vou dar um exemplo. Quinta-feira, final do culto, a gente saiu. Aí chegou o irmão e ele pregou a Bíblia inteira para a gente. Porque ele queria vender o bolo dele. Ele passou um sermão tão grande todo mundo que, meu irmão, ninguém queria pegar mais. Ainda que tivesse no coração, poxa, eu vou ajudar a pessoa te dá um sermão tão grande, ela quase fala assim, você é obrigado a comprar. E quem estava lá viu, o moço quase obrigou a gente, e ainda ficou bravo, ainda chamou a atenção das pessoas. E ele falou que era cristão. A oração ele não aceitou, mas ele queria. Ninguém faz nada de graça. O reino de Deus é uma resposta ao pecado. Reajusta dentro do homem o problema do mérito e da recompensa. Porque a gente olha para a gente e fala, eu não sou nada. É a graça, é a misericórdia do Senhor. Jesus está dizendo que temos o que temos, não é porque somos bons ou porque somos mais bonitos, mas é pela graça. O que a gente tem é pela misericórdia do Senhor. Este é o ponto central da parábola. Ela é uma ilustração da graça de Deus que é oferecida segundo a bondade do doador e não segundo o mérito de quem recebe. A bondade é dele. A bondade é do Senhor. A bondade do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Quem é bom? Jesus mesmo disse que quem é bom. Bom é Deus. Ele é bom, porque Ele é a justiça.
sobre o trono de justiça, eternamente ele reinará. Sabe por quê? Até quando você vê a igualdade aqui, e existem muitas linhas de pensamento que vão falar sobre a igualdade, e eu não vou entrar em política aqui, mas eles vão defender um modelo, mas ainda que esse modelo, você fala assim, não, é o mais se aproxima com Jesus e tal, só que Deus olhou para a terra e não viu um justo, porque ainda assim, quando uma pessoa detém o poder, e ela que define o que os outros vão ter, ainda assim, o ser humano é um ser caído, ele vai olhar pela meritocracia. Ah, esse aqui, ou então, esse aqui é mais bonitinho, eu gosto dele, então esse aqui eu faço, esse aqui eu dou um pouquinho a mais, porque eu gosto desse daqui. Porque a gente, no final das contas, vamos usar a nossa justiça. A Bíblia fala que é como trapo de imundície. Porque a gente ainda assim, a gente vai olhar sobre a nossa perspectiva, daquilo que a gente acha que é certo. Justo é apenas o Senhor. Não existe bondade em nós. Agora, por que Ele é bondoso? Por que essa é a ilustração da graça de Deus? Porque a bondade, o custo, o prejuízo da graça recai sobre os ombros do dono da vinha. Porque eles não foram brigar com os caras que receberam, eles foram brigar com o dono da vinha. Espera aí, você não foi bondoso comigo, você foi bondoso com o cara. O custo e o prejuízo da graça recai sobre os ombros do dono da vinha e não sobre os trabalhadores. Quem se entregou pra gente na cruz do Calvário? Quem usou de benevolência para mim e para você? Quem se entregou lá? Quem pagou o preço de sangue? Quem que pegou o prejuízo? Quem que assumiu o prejuízo dessa graça? Jesus. Ser salvo pela graça não é mérito nosso, mas é o Evangelho. O que é o Evangelho? É a boa nova. Estávamos separados de Deus. Não teríamos condição de pagar com nenhum trabalho. Mas alguém pagou a nossa dívida. Essa é a boa notícia. Senão não haveriam boas novas. Alguém pagou. O nosso problema é que a gente tem uma falsa barganha com Deus. Achamos que a oração, que a comunhão, que o louvor, a oferta é uma moeda de troca. Porque o fulano ora mais. Porque ele canta mais. Então ele merece mais. Ele vai ganhar mais. Porque essa é a nossa ótica. Meritocracia. E essa não é a lógica do reino, irmãos. Se formos pensar que quem der mais vai ganhar mais, então coitado de quem tem menos. Ele não vai ganhar nada. Ele não tem nada. Mas a gente vai se lembrar de quem? Da viúva pobre, né? Ela deu tudo aquilo que ela tinha. Porque o Senhor está olhando aqui, ó. O Senhor não está olhando aquilo que eu estou fazendo. Ele está olhando o que está aqui. Qual que é a razão que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito que eu estou fazendo isso? Qual é o nosso propósito? Tem aquele que só canta com mais vontade, porque disseram que quando ele canta com força, então as cadeias caem. As cadeias vão cair. Aí ele canta mais forte. Ele canta com fervor. Olha, canta que as cadeias vão cair. Aí o irmão fala assim, agora eu vou orar. Agora eu vou cantar. Senhor, vem, derrama a tua glória, Senhor. As muralhas cairão. Aí eu pergunto para você, quando ele faz isso, do ponto de vista humano, ele tá cantando com força. Mas eu te pergunto, aonde está a adoração, irmãos? Porque se o meu propósito de cantar com força é porque as cadeias têm que cair, então o que eu estou fazendo? Trabalhando mais uma vez com a meritocracia? Eu estou dando mais, então vai acontecer mais. Eu só louvo porque eu quero algo. Eu não estou dizendo que você não tem que orar mais, que você não tem que cantar mais, que você não tem que buscar mais. Até porque a Bíblia diz o quê? Para orar sem cessar. Então é mais. Mas, entenda isso não pode ser um instrumento de troca. Isso não pode ser um instrumento de barganha. Jesus, eu orei mais. Eu cantei mais. Jesus, eu fiz mais no teu reino. Então eu tenho o direito de receber mais. Vai ter galardão no céu? Óbvio que vai ter, irmãos. Óbvio que vai. Mas não existe uma tabela de juros que você vai ver. Deixa eu ver os juros. Se eu fizer isso aqui, eu vou colher 100. Se eu fizer esse outro, eu vou colher 1000. Não existe uma tabela de juros, irmãos. Porque se tivesse tabela de juros, aí estaria todo mundo fazendo um monte de coisa. Espera aí, o galardão no céu. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer para eu ganhar mais isso daqui. Para eu ficar na rua que for mais dourada.
Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Não existe tabela de juros, irmãos, que você vai olhar quanto você vai ter que investir para você ganhar mais lá na frente, no final. Deixa com Deus isso, irmãos. O nosso papel é servir. Basicamente, quando Jesus inclui o elemento tempo, Ele faz isso de uma forma extremamente sábia. Ele queria ensinar o que Paulo entendeu perfeitamente em Efésios 2:9, que a gente já falou sobre isso, quando ele escreveu que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pela importância de uns sobre os outros, não é isso. Não é pela quantidade de serviços feitos, ou pelo tempo que você tem de casa. Afinal, a salvação não é aposentadoria. É tudo pela graça, determinado pela soberana, justa e perfeita vontade de Deus. Mas ainda fica um nozinho na nossa cabeça, que aí vai falar assim, tá, mas aí Jesus termina falando, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas Ele não chamou todo mundo, Ele não escolheu todo mundo. Ele não chamou os caras para trabalhar, então eles já não foram escolhidos. E aí é a questão da palavra que o Senhor está nos ensinando. Como que era recebido o salário naquela época? O que eu falei para vocês? Por dia. Não é por mês. No dia seguinte vai ter trabalho de novo, não vai? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aquele não serve mais para mim. Ele até trabalhou, mas ele não serve. Ele não serve para o meu reino. Porque ele não entende bondade. Ele não entende justiça. Por isso muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amanhã, quando ele voltar, aquele ele não chama mais. Vamos ficar de pé. A lição dessa noite é: cuidado com o balanço na lógica de ganhos. O reino de Deus é muito diferente do reino deste mundo, irmãos. Cuidado quando você pensa que é menos na igreja, porque você faz menos, e vice-versa. Quando você acha que você é mais, porque você faz mais. Cuidado. Como eu disse, lembremos-nos da oferta da viúva pobre. Não é porque você deu pouco e o outro deu mais, que você não será justificado por Deus. Deus quer o meu e o teu coração. Ele olha para os intentos do nosso coração. Seja grato pela cruz. Seja grato pela graça. Seja grato pelo que Deus fez por nós quando não merecíamos. Antes mesmo de nos arrependermos, Ele já tinha preparado o seu perdão. Você não havia se arrependido, mas Ele já preparou o perdão para você. Ele já te entregue para você. Nós vivemos, você precisa viver isso, a lógica do reino. Jesus, Ele adverte, irmãos, para o fato que muitas pessoas, elas olham para aquelas pessoas e falam assim, não, esse não merece o favor divino. Ele não merece estar numa posição melhor do que a nossa, melhor do que a minha. Muitos são chamados pela mensagem do Evangelho. No entanto, somente aqueles que se reconhecem pecadores e recebem pela fé Jesus como Salvador são escolhidos. É os fariseus, o fariseu e o publicano. Eu não sou como este pecador, Jesus. Olha, eu faço isso, eu decoro as leis, eu faço isso. Enquanto o publicano está lá, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu sou um pecador, eu preciso da tua graça. Eu preciso crescer contigo, eu preciso ter mais de ti. Cuidado com a sua justiça. Cuidado com a justiça que a gente acha que é correta. Nós queremos tanto a justiça, quando nós temos que buscar a justiça perfeita, que é a justiça do Senhor. Tenhamos isso na nossa mente. A gente sai daqui com isso, irmãos. Você pode não ter entendido nada, mas você tenha isso. A justiça própria do homem, ela é um perigo, porque ela não se baseia na graça, mas sim em critérios humanos. A gente coloca o nosso critério. A gente diz aquele que vai ou que não vai. Quando o homem vai se alistar no exército, existe um critério: altura, peso, tamanho, cor de pele, histórico familiar. Existe um critério. O ser humano coloca um critério. E a natureza humana, ela é inclinada, irmãos,
a julgar, a excluir e a condenar. Não podemos pensar que a gente somos merecedores e menos pecadores do que os outros, porque perante Deus todos são pecadores, indesculpáveis, culpados e passíveis da condenação eterna. Quem pensa ser o primeiro, na verdade pode ser o último. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? Eles se achavam bons, eles se achavam perfeitos, todos eles se achavam perfeitos. Sabe quando você fala assim, não, a minha justiça é isso, eu faço isso, isso é o certo, isso. E aí Jesus chega e fala assim, então, vocês acham que vocês são bons, mas vocês são nus, vocês são fracos. Vocês precisam trocar a roupa de vocês, trocar a veste de vocês. Vocês precisam de colírio para os olhos de vocês. E quando o Senhor nos repreende, a gente não tem que olhar com raiva. Ah, Jesus falou comigo, agora eu vou ficar bravo. A gente tem que glorificar. Porque fala, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, porque eu quero ir para o reino dos céus. Eu não quero achar que eu sou crente, eu quero ser crente. Eu não quero achar que eu sou um cristão, eu quero viver e ser um cristão. Os meus atos precisam te adorar, o meu comportamento precisa te adorar, o meu estilo de vida tem que ser o teu estilo de vida. Por isso eu quero orar por você. Você sabe como você está. Você sabe se você tem sido justo ou não. A palavra de Deus é aquela que fala com todos nós. Por isso, eu não vou chamar ninguém à frente, sabe por quê? Porque se talvez você olhou para dentro de você e você falou assim, eu sou justo, então você não está entendendo o reino. Porque todos nós temos que pegar essa palavra e falar, Senhor, eu preciso melhorar em muita coisa. A minha justiça não segue a lógica do reino. E está aqui uma parábola que mostra isso. Mostra a misericórdia, mostra a bondade do Senhor. Bom é Deus. Por isso curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, nessa noite, Senhor Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a tua igreja, Senhor. Esses irmãos que me escutam neste momento. Talvez essa transmissão ao vivo, ou talvez em outro momento, mas estão ouvindo essa mensagem nessa noite. Senhor, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Senhor, e nós queremos viver a tua justiça, nós queremos viver a lógica do reino, não a lógica do reino desta terra, porque nós não somos desta terra. Nós conhecemos a um Deus justo, a um Deus verdadeiro. Que nós olhemos menos, Senhor, para aquilo que é meu, que eu olhe menos para aquilo que é meu, e olhemos como nosso, porque é o pão nosso de cada dia que nos dá hoje. O pão é nosso, não é o pão meu de cada dia que me dá, o pão nosso, porque o Gênesis 1 continua lá, o Senhor entregou tudo, Senhor. Por isso nessa noite, Senhor, que esse meu irmão, que essa minha irmã, que essa palavra possa mexer mesmo, Senhor, com a estrutura. E a gente possa meditar, porque o Teu Espírito Santo é aquele que vai confrontar, e o Teu Espírito Santo é aquele que vai revelar. Porque nós temos o Teu Espírito, nós temos a Tua graça, Senhor Jesus. Por isso, nessa noite, derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia, Senhor Jesus. Nós nos humilhamos diante de Ti, nós nos humilhamos para Te adorar, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua benevolência para as nossas vidas, na Tua bondade. Cada vez que a gente acorda é o Teu querer. E a Tua misericórdia sobre as nossas vidas que nos dá uma oportunidade de nos tornarmos melhores, de sermos melhores. E essa tem sido a minha oração todos os dias, Senhor, se hoje eu acordei, é porque o Senhor está me dando uma oportunidade de ser melhor do que eu fui ontem. E essa é a nossa luta, Senhor. Mas que nós combatamos o bom combate, que nós lutemos contra a nossa carne, contra a nossa falsa justiça, e que busquemos a justiça que vem do reino. Por isso o Senhor reinará sobre um trono de justiça, porque o Senhor é o único justo juiz. Por isso nós te pedimos, entra, Senhor, no nosso coração, molda o nosso caráter, molda, Senhor, a nossa vida, molda o nosso ser, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós nos humilhamos diante de Ti. Renova-nos, Senhor, renova-nos, renova-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.